do Senhor. Oferecer a ti um novo altar. Quero permitir em mim recomeçar. Dá-me a tua visão, refaz o meu coração. Oferecer a ti no novo altar minha vida, os meus sonhos, meu chorar e toda a minha adoração e toda a minha gratidão. Tuas mãos, planta teu jardim de sonhos no meu coração. Fortalece-me, quero estar junto ao teu mandar. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Oferecer a ti um novo altar. Quero permitir em mim recomeçar. Dá-me a tua visão, refaz o meu coração. Oferecer a ti no novo altar minha vida, os meus sonhos, meu chorar
Algum milagre Deus fará em nosso meio. Algo tremendo acontece onde Deus está. Ele habita nos louvores e muda circunstâncias a favor do que crê. Ele é o remédio para o enfermo, pra discórdia ele é a conciliação. Aqui Deus está e algo ele fará. Vem de Deus os milagres, tua palavra é verdade, e o que eu preciso é acontece onde Deus está. Ele habita nos louvores e muda a circunstância a favor do que crê. Ele é o remédio para o enfermo, pra discórdia ele é a conciliação. Deus está e algo ele fará. Vem de Deus os milagres. Olá, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Tá cortado? Tá funcionando? Equilande? Tá. Bom dia, então, a paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais um dia que nós estamos juntos. Eu sou muito feliz pelas vezes que eu tenho essa oportunidade de estar junto com os irmãos, de estudarmos a Bíblia juntos. E eu quero dar parabéns também a todas as mães, né? Porque hoje é Dia das Mães, apesar de que nosso dia é todos os dias, né? Mas eu quero parabenizar a todas que são mães, sejam nossas irmãs em Cristo, sejam da nossa igreja, da Quarta Igreja Batista ou não, você que está nos assistindo, parabéns, que Deus abençoe para que você continue a ser abençoada por Deus nesse dom maravilhoso que Deus nos concedeu de ser mãe, né? De educar também, porque ser mãe não é só gerar, né, é também educar. Então, que Deus continue a abençoar sua vida, te capacitando a educar seu filho e a orientar ele, né, por toda a vida dele. Né, ao longo de toda a vida do seu filho, que você seja instrumento de Deus para estar orientando a ele na própria caminhada dele, né, seja da vida cristã ou dessa vida aqui, mas que você seja um instrumento de Deus para orientar seu filho em todos os caminhos dele. Né, e eu quero dizer que a nossa lição de hoje é a lição 10, tá, da nossa revista, que tem como título A Palavra de Deus é o Alicerce para a Fé Cristã. Mas antes da gente começar a nossa lição, vamos orar, ok? Vamos falar com Deus, vamos buscar ao Senhor para que Ele abençoe esse momento da gente de estar examinando a palavra dele. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito e eterno Deus, nós louvamos ao Senhor, te engrandecemos e te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã, ó Deus de vida, em que suas misericórdias se renovam sobre cada uma de nós, Senhor, sobre cada um, ó Deus, dos seres humanos, Senhor, não só dos seus servos. Muito obrigada pelas suas misericórdias que se renovam, ó Deus, a cada manhã. Muito obrigada por tua graça, ó Deus, sobre nós. Obrigada, Senhor, pelo perdão, ó Deus, e pela salvação por meio de Jesus Cristo. Pai, mas em especial nessa manhã, eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra, Pai.
que o Senhor nos concede para, ó Deus, aprender do Senhor, para que a gente possa, ó Deus, receber mais, ó Deus, conhecimento acerca de Ti, dos Teus feitos, de como o Senhor age, ó Deus, em nós e por meio de nós, Senhor. Muito obrigada por isso, porque temos esse livre acesso no nosso país à Tua palavra. Obrigada, ó Deus, porque podemos lê-la, ó Deus, e examiná-la em qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora do dia, Senhor, e isso para nós é um privilégio, Senhor, sabendo que em muitos lugares essa não é a realidade, ó Deus, que pessoas não têm acesso à sua palavra, que pessoas, quando têm acesso, ó Deus, têm que ser às escuras, às escondidas, então nós te agradecemos por isso, Senhor, e queremos te pedir, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe, para que todos, ó Deus, que estiverem, ó Deus, nesse momento conectados, ó Deus, conosco, ouvindo e participando dessa aula, ó Deus, que possam ser abençoados, ó Deus, assim como eu fui abençoada com essa aula. Que o Senhor abençoe cada um de nós, Senhor, para que em comunhão possamos aprender mais do Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos faça aprender mais da Tua palavra e do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Então, vamos lá. O título da nossa lição 10, o título da nossa lição é A Palavra de Deus é o alicerce para a fé cristã. Então, eu quero começar com uma visão geral, né? O que é o alicerce? Vamos pensar o que é o alicerce, ou fundação de uma construção. É a base de qualquer construção, né? Todos nós, adultos, sabemos disso, que o alicerce ou fundação é a base para qualquer construção, seja de uma casa, seja de um prédio, de um edifício, é a base. Sem ele, é quase impossível construir alguma coisa, só se, né, a pessoa não tiver um bom juízo. Mas a Bíblia fala sobre isso, e a gente vai ver o próprio Senhor Jesus falando sobre isso. Mas antes, no dicionário Aurélio, eu busquei lá, né, para a gente ter mais conteúdo. E o dicionário Aurélio diz que o alicerce é um maciço de alvenaria enterrado que serve de base para as partes de um edifício. A Bíblia nos compara algumas vezes, irmãos, ela nos compara com uma casa ou com um edifício, né? Em algumas vezes. E aí eu quero citar só duas vezes, tá? Efésios 2, capítulo 2, verso 20, a gente vai ver Paulo nos comparando a um edifício. Vamos olhar lá? Vamos abrir? Efésios 2, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também, porque a outra está aberta no nosso texto base, então deixa eu abrir a outra. Efésios, capítulo 2, o verso 20. Efésios 2, 20, Paulo diz assim, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Então, Paulo já nos compara aqui a um edifício, e que nós devemos estar edificados, ou seja, sobre essa base, esse alicerce, que é a palavra, que é o fundamento que foi posto por quem? Pelos apóstolos e pelos profetas, né? E aí, nossa lição vai trazer um pouquinho sobre isso também. Pedro vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre nós estarmos edificados sobre essa base, que quem trouxe para nós, em primeiro lugar, os profetas, e depois os apóstolos, ok? Mas vamos prosseguir aqui. A outra referência que eu quero trazer para a gente ver que em alguns momentos a Bíblia nos compara a um edifício, a uma casa, é Hebreus capítulo 3, verso 6. Vamos abrir lá? Hebreus capítulo 3, verso 6. 3:6. Diz assim: mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Olha, esse autor aos Hebreus aqui, né, que a gente não sabe quem é o autor, mas ele diz aqui pra gente que Cristo foi fiel à sua própria casa, a qual casa somos nós, ou seja, nos compara novamente a uma casa, a uma construção. Vamos prosseguir aqui, então. Pois bem, a Bíblia nos traz essa compreensão, esse entendimento, de que muitas das vezes nós estamos comparados a uma casa, a uma construção. E o que tem isso a ver com a lição de hoje?
né? O título é A Palavra de Deus, é o alicerce. Então, isso nos faz compreender que, se a gente for comparar, né, a nossa vida com uma construção, se a Bíblia, se a palavra de Deus é esse alicerce, essa base, essa fundação, significa, então, que se eu não tenho essa palavra de Deus em mim, se eu não a examino, se eu não a leio, essa minha fé cristã, ela vai ficar sem o quê? Sem base, ela vai ficar sem fundação. E isso pode trazer para mim graves problemas, porque eu posso ser influenciada por outra qualquer teologia, filosofia, né, conceitos, e era isso que Pedro estava combatendo agora ali na segunda carta de Pedro, tá? Que até alguns teólogos vão dizer que essa carta foi escrita antes da primeira, mas isso aí é outra história, eu não quero tocar nesse assunto não, porque senão a gente vai perder tempo nisso. Porque ele está combatendo ali o gnosticismo, né? E aí, então, filosofias, né, muitas fábulas, e ali ele está combatendo exatamente isso. E se nós não tivermos a palavra de Deus bem firme em nós, examinando a palavra de Deus, estudando, lendo, absorvendo, né, meditando nela, seja diariamente, quando eu digo assim, leia a Bíblia todos os dias, eu estou sempre falando isso, né? Não quer dizer, irmãos, que se um momento ou outro você não lê, passar um dia, né, você esteve muito ocupado e você não leu a Bíblia, não quer dizer que você deixou de ser cristão, né? Lógico que não. Porque Deus está agindo em você, o Espírito Santo habita em você a partir do momento que você aceita Jesus. Mas é importante que você se determine a ler a Bíblia todos os dias, examinar, né, estudar a Bíblia, meditar no que você lê. Mas isso não quer dizer que se você passar um dia ou outro sem ler a Bíblia, não quer dizer que você deixou de ser cristão ou que você não faz isso. Então, olha, o mundo acabou para mim e não sou mais cristão. Claro que não. Mas a gente deve estar fazendo isso sempre, né, com regularidade, diariamente, se possível. Um dia ou outro não quer dizer que você vai deixar de fazer isso todos os dias. Por favor, não pode. Um cristão precisa ler a Bíblia, realmente todos os dias, né? Mas se passar um dia, no outro você leia. Não deixa passar mais um dia, mais um outro dia, em uma semana, daqui a pouco passou um mês, e você viu que você só leu a Bíblia uma vez no mês. Isso não pode. E aí a gente vai ver que essa palavra que deve estar em nós, ela deve ser examinada, meditada, guardada, e esse guardada tem a identificação de obedecida, tá? Quando a gente vê Jesus falando que a palavra de Deus está guardada em nós, tem a intenção de obedecida ali, o sentido de obedecida. E ela deve estar no meu intelecto, na minha razão, para que eu possa ter uma fé firme, então. Vamos ver, então, um outro texto? Antes da gente começar na revista, eu quero ler ainda um outro texto com vocês, que é o texto de Mateus 7, de 24 a 27, onde Jesus vai falar sobre isso, sobre essa construção, né? Eu sei que todos os cristãos, praticamente, né, a maioria, conhece esse texto, mas eu quero que a gente leia novamente, para a gente observar, porque é importante nessa nossa lição, a gente está observando esses textos. Jesus vai falar exatamente sobre uma construção, né, de uma pessoa que não fez uma construção ajuizada, que ela fez uma construção onde não tinha um alicerce, uma boa base. Vamos ver lá, Mateus 7, 24 e 27? De 24 a 27. Mateus 7, de 24 a 27. O Senhor Jesus estava ali falando, né, depois que ele pregou no Sermão do Monte, e aí ele vem e começa a falar assim, ó. Ele fala sobre falsos profetas, um pouquinho acima, e aí no 24 ele começa dizendo assim, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Veja, então, que Jesus está trazendo já um entendimento de que todo aquele que ouve e pratica as suas palavras, ele é firmado, pode acontecer o que for, vai vir muitas ações da natureza, né, como vento, chuva, tempestade, rios. Veja que passou muita coisa por essa casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha, ou seja, ela tinha um fundamento, uma boa base, ela tinha um bom alicerce. O alicerce dela estava sobre a rocha, e essa rocha é firme o bastante para segurar essa casa de pé, mesmo passando muitas coisas por ela.
Acontece que no 26 ele diz assim, ó, e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Não tinha mais uma rocha, né? Não tinha uma fundação sob uma rocha. Agora, a fundação, se é que havia uma fundação, ela estava sobre a areia. Ou seja, quando vem a chuva, quando vem o vento, leva a areia embora, né? Porque a areia vai voando, o vento leva, tanto que se formam as dunas, né? Por conta dos ventos. E aí, o vento, a chuva, a tempestade leva a casa embora. Veja só, 27. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua ruína. O Senhor Jesus, então, está nos mostrando que se a gente não edificar nossa fé cristã, né? Ele compara a nossa fé cristã com uma casa, com uma edificação. Se nós não estivermos edificados na sua palavra, perdão, desculpa, meus irmãos, não deu para segurar o espirro. Se nós não estivermos firmes com a nossa vida cristã na palavra de Deus, o que isso significa? A gente não vai ter uma fé firme. A gente vai ter uma fé que qualquer ventinho que passar, e a gente estudou sobre tribulação alguns dias atrás, né? Alguns domingos atrás. Então, qualquer vento que passar, qualquer tribulação que vier, vai levar a nossa fé embora. A gente vai ficar fragilizado e a nossa fé, ó, vai balançar e a gente pode cair na fé cristã. Desculpa. E aí, então, a gente vai ler mais um texto. E é interessante, deixa eu frisar uma coisa aqui, é interessante que Jesus coloca aqui que os dois grupos ouvem a sua palavra. Os dois grupos ouvem sua palavra. Só que um pratica e o outro não pratica. Mas os dois ouvem a sua palavra. Então, isso já é um ponto muito interessante, traz muita reflexão para a gente. Ouvir a palavra não é o bastante. O importante também é praticar. Eu preciso ouvir ou meditar, ou ler, né? Porque ele fala ouvir, porque a maior parte das pessoas naquela época, da população do povo, não tinha acesso à palavra de Deus, que eram as Escrituras, que era o Antigo Testamento. Então, eles ouviam a palavra através dos sacerdotes, né? Através dos próprios profetas, como Jesus, mas eles não tinham acesso. Hoje, nós temos o livre, aqui no nosso país, pelo menos, temos o livre acesso. Podemos pegar a palavra de Deus e lê-la em qualquer momento do dia, da noite. Mas não é importante só a gente ler, a gente precisa praticar, porque Jesus falou as duas classes de pessoas, as que ouvem e praticam, as que ouvem e não praticam. Então, as duas classes ouvem. Um é ajuizado, o outro não. Um edifica sobre o que pratica, edificou sobre a rocha. O que não pratica, ouve, mas não tem rocha. A sua edificação não tem rocha para afirmar aquela casa, ou comparando, né, a nossa fé cristã. Vamos lá, quero outro texto, quero que a gente leia outro texto, para que a gente possa perceber o quanto é importante a gente ler e praticar. Mateus 22, passa um pouquinho aí, mais à frente, Mateus 22. Daqui a pouco a gente vai para o nosso texto base, tá, gente? Mateus 22, 29. Olha só, Mateus 22, 29, o próprio Senhor Jesus também vai falar, né? Vem os saduceus e começam a falar com ele e perguntam sobre ressurreição e contam lá uma historinha, né? Dizendo que tinha uma família, que tinham 7 irmãos, e que morreu o irmão, e que, segundo a lei de Moisés, tinha que se casar com uma esposa para dar, porque o mais velho casou, morreu, e não gerou filhos. E agora, Senhor, como é que vai ser? Lá no céu, porque eles não acreditavam em ressurreição, né? E aí eles queriam pegar Jesus em alguma falha. E como é que vai ser lá no céu? Se os 7 irmãos morreram, a esposa foi passando de um para o outro para poder gerar filhos, e quando chegar lá no céu, como é que vai ser? Ela vai se casar, vai ser esposa de quem? E aí Jesus diz para eles, veja só, Jesus começa a resposta assim, Jesus, porém, respondendo, verso 29, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Né? Jesus, então, traz para os saduceus que eles estão errando no conceito, na compreensão deles, até a respeito da lei, porque eles trazem a lei de Moisés para Jesus, que eles estão errando porque eles não conhecem. Na verdade, eles estão lendo, observando, né, ali
estudando, mas eles não conseguem compreender. Porque eles estão errando, porque eles não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, é importante que a gente leia as Escrituras, mas que a gente tenha uma vida de prática. Porque se a gente não tiver, isso não é relacionamento com Deus. Então, a gente vai estudar, mas a gente não vai praticar, a gente não vai ter relacionamento com Deus. Então, é importante que a gente pratique também. A gente não pode ser religioso, como os saduceus eram religiosos. Eles só tinham o conhecimento, mas eles não praticavam. Então, por isso, eles não conheciam Deus de verdade. Outro texto, o último agora. O último? Não, ainda não é o último. Vamos lá, mais um texto. João 5,39. O Senhor Jesus também vai dizer lá no livro de João 5,39, vai um pouquinho mais para frente aí. João 5,39. O Senhor Jesus vai dizer assim, ó. Outro grupo de pessoas está falando lá com Jesus, e aí Jesus chega e diz assim, ó, 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, Jesus já diz para aqueles seus ouvintes, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, são elas que falam de mim. Porque os profetas, Escrituras, Antigo Testamento, né? Os profetas trouxeram profecias falando sobre Jesus, sobre sua vinda, sobre sua vida, sobre tudo que ele ia fazer. Eles traziam profecias, né? E aí Jesus diz, examinai as Escrituras, Antigo Testamento, porque são elas que de mim testificam. E são elas que de mim testificam, para que vocês tenham vida. Porque se nós não examinarmos as Escrituras, a gente não pode conhecer o Senhor Jesus de fato. A gente não pode conhecer, né, as ações de Deus. Então, é importante que a gente não leia só o Novo Testamento. A gente precisa ler o Novo e ler o Antigo também. Se possível, ler junto, né, em consonância um com o outro, para que você possa ter uma compreensão ainda melhor. Mas, se não for possível, leia, você já leu o Novo Testamento todinho, né? Você entende que você é cristão nesse tempo e você precisa ler o Novo Testamento. Mas você precisa ler o Antigo também, porque é o Antigo que testifica o Novo, tá? Que atesta o Novo. Então, você também precisa ler o Antigo Testamento, para que você possa realmente conhecer o Senhor Jesus e Deus, né? E as ações de Deus. Vamos lá. João 14 agora é o último. João 14, passa um pouquinho mais para frente as folhas aí. João 14, verso 21. 14, 21. Jesus disse assim, ó, falando com os seus discípulos. Agora ele está falando com os seus discípulos. Ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Só até aí, né? O versículo termina, mas eu quero ler só até aí. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O Senhor Jesus mostrando que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse guardar aí, é aí que eu falei, tem o sentido de obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ele obedece os mandamentos do Senhor Jesus, né? Tem até as versões, é que essa versão que eu estou lendo é a antiga, né? É a João Ferreira de Almeida, antiga, revista corrigida. Mas a século XXI, a minha outra Bíblia, da versão século XXI, ela já traz até essa compreensão melhor, né? Ela diz assim o versículo, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é que me ama, né? O que me ama. E o verso 23, ele também traz esse mesmo conceito. Veja só o verso 23. Jesus diz assim, ó, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. A mesma coisa no século, na Bíblia, século 21, ele diz, se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. Né? Então, o conceito de guardar aí é obedecer. Não é só você ler e memorizar, né? Por isso que numa aula passada aí, no estudo passado, eu falei que não adianta a gente pegar versículos bíblicos, memorizar versículos bíblicos, colocar, sei lá, pendurado aqui na nossa frente e sair escrevendo em tudo quanto é lugar, né? No seu Twitter, no seu Facebook, se você não pratica. Se você não obedece à palavra de Deus, isso não vai ter um efeito significativo na sua vida. Você não tem, você vai estar se enganando, você está sendo um religioso. Você tem que ler a palavra, memorizar, sim,
né, memorizar a palavra, mas o conceito é que tem que estar aqui dentro da sua cabeça, para que você possa obedecer, para que quando você passar por alguma situação em que você tenha que fazer escolhas, você lembre-se da palavra de Deus e obedeça, decida obedecer o que Deus te orienta a fazer, e não o que o seu coração, seu desejo, suas intenções, né, ou o que outra pessoa está falando para você fazer. A circunstância está te direcionando para fazer aquilo. Não, você vai fazer o que a Bíblia diz para você fazer. Isso é que é guardar a palavra de Deus, é obedecer. Assim a gente tem um relacionamento verdadeiro com Deus, com o Senhor Jesus, e a gente não vai ter uma fé frágil, para que quando as coisas, as situações, as pandemias dessa vida vierem, a gente fraquejar e a gente cair da fé, como Paulo diz. Então, vamos lá, agora vamos começar na nossa revista, né? Vamos lá para a nossa revista. Nós vamos ler um pedacinho da introdução, ok? Vamos lá. Abre sua revista. Lição 11. Eu falei lição 10, né? Falei errado. Ó, lição 11. Falei errado porque eu escrevi aqui na minha folhinha errado. Né? Escrevi lição 10. Lição 11. A palavra de Deus é o alicerce, é a base, é onde deve estar firme a sua fé cristã, para a fé cristã. Vamos lá. Introdução. Vou ler os 2 primeiros parágrafos, ok? A vida cristã tem um alicerce, uma fundação, uma base que sustenta nossa caminhada de fé. A nossa salvação tem Cristo como alicerce e fundamento. Veja a diferença. A nossa salvação tem Cristo como nosso alicerce e fundamento. A Bíblia diz isso, que Cristo é a nossa fundação, nosso alicerce da fé cristã. Mas, da nossa salvação, perdão. Da nossa salvação. É Cristo o nosso alicerce, né? A fundação. Mas a nossa vida cristã se desenvolve e fundamenta-se na palavra de Deus. Viu a diferença? Para a minha salvação, a fundação é quem? É Cristo. Né? Jesus Cristo é sua morte na cruz do Calvário que fundamenta a minha salvação. Mas quando eu sou salvo, eu aceitei a Jesus, então agora eu sou um salvo. Eu começo uma nova vida, né? E essa nova vida é como se eu nascesse de novo, a Bíblia fala isso, Jesus falou isso em João 3, né? Que a gente nasce de novo. E então, ao nascer novamente, eu preciso agora começar a viver essa nova vida. Essa nova vida que eu agora vou viver em Cristo, eu vou ter que ter nessa nova vida um crescimento. E esse crescimento se dá com base onde? Na palavra de Deus. Então, é isso que o autor da revista está dizendo aqui, que agora a nossa fé cristã, ela se desenvolve e se fundamenta na palavra de Deus, na revelação pelas escrituras sagradas, pela iluminação do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vai iluminar a palavra de Deus quando você lê, para que você possa compreender a palavra de Deus, certo? Né? Porque Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que a palavra de Deus se discerne espiritualmente. Aquele que lê a palavra de Deus, mas que ele não é convertido, ele pode ler de capa a capa, ou ele não vai compreender nada, ou ele vai compreender tudo errado. Né? Porque ele não tem o Espírito Santo para fazer com que ele compreenda a verdade como ela realmente é. Só o Espírito Santo de Deus é que traz essa iluminação ao nosso entendimento, para que a gente possa compreender as Escrituras. Pedro contrapõe os ensinos equivocados e distorcidos. Deixa eu corrigir algo que eu falei aqui. Não é que a pessoa que não aceitou Jesus possa ler, não é que ela nunca vai compreender nada, tá? Porque eu conheço pessoas, a irmã Vera mesmo, né, já deu testemunho para a gente lá na EBD, de que ela aceitou a Jesus lendo a palavra de Deus. Então, ela leu com um coração sincero, querendo conhecer Deus. E aí, essa intenção dela de querer conhecer Deus, de pegar a Bíblia e ler a palavra de Deus, ainda que ela ainda não tinha realmente uma conversão, essa intenção dela já agiu, né, o Espírito Santo de Deus, que sabe todas as coisas, que vê todas as coisas, sabe das nossas emoções, enxerga todas as coisas, ele já agiu para que ela pudesse compreender a verdade e pudesse, então, se converter. Iluminou a palavra de Deus ao entendimento dela, para que ela se convertesse, de fato, ao Senhor Jesus Cristo. Ok? Vamos lá, continuar aqui. Segundo parágrafo da revista, da introdução.
Pedro contrapõe os ensinos equivocados e distorcidos que estavam chegando para os cristãos e falsos mestres, com a sua própria experiência com o Senhor e com a verdade genuína do Evangelho, alicerçado na palavra de Deus. Então, Pedro está trazendo para os seus ouvintes, novamente ouvintes, está vendo? Que eles não tinham esse acesso, né, total às Escrituras, e o Novo Testamento estava se formando ainda, né? Eles tinham acesso às cartas que os apóstolos enviavam, né, para as igrejas. Então, ele já fala aqui dos ouvintes. Pedro está trazendo esse ensinamento para tirar esse ensino equivocado, distorcido, que tanto os gnósticos como outros falsos mestres, né, estavam trazendo esses ensinamentos que distorciam a verdade de Deus para aquela igreja, para aqueles irmãos. Então, Pedro traz esses ensinamentos. Agora, vamos lá no nosso texto base? Vamos ler o nosso texto base lá, que é segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 12 ao 21. Vamos ler lá, do verso 12 ao 21. Ele diz assim, acompanha aí comigo, se for possível, meu irmão. Por essa razão, estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas e estejais firmados na verdade que já está convosco. Olha que ele diz que a verdade já está convosco, já está com eles, com seus ouvintes, com seus leitores, né? Considero justo despertar-vos com certas lembranças, enquanto ainda estou neste tabernáculo, sua própria vida, seu corpo. Tabernáculo, ele está se referindo ao seu próprio corpo. Sabendo que em breve deixarei este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo assim já me declarou. Mas procurarei esforçar-me para que depois da minha partida também tenhais lembrança dessas coisas em toda ocasião. Porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória de Deus, Pai, quando, pela glória majestosa, a seguinte voz lhe foi dirigida: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. E nós mesmos, ouvindo essa voz dirigida do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo, assim temos ainda mais firme a palavra profética. E fazeis bem em estar atentos a ela, como uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Saibam, antes de tudo, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Aí, então, nós vamos ver que esse texto que Pedro escreve é tão maravilhosamente abençoado que ele já traz para nós muitas verdades. E aí a gente vai começar aqui no tópico 1 da nossa revista, vendo que ele coloca aqui verdades que fundamentam nossa fé. Ele traz algumas verdades nesse texto, né? E aí ele vai citar, vai pincelar algumas verdades que apontam, que fundamentam nossa fé. Vamos ver aí o primeiro tópico da revista. Antes de ler o primeiro tópico, eu quero ressaltar que muitos cristãos da atualidade, ele coloca aqui, né, na revista também, que muitos cristãos da atualidade estão se perdendo e fundamentando suas vidas em ensinos errados, né? Infelizmente. Muitos cristãos da atualidade estão se deixando levar por ensinos enganosos, e muitas das vezes porque é aquilo que eles querem ouvir, né? Como a própria Bíblia diz. Paulo vai dizer isso lá na carta que ele manda para Timóteo, né? Que nos últimos tempos as pessoas iriam sentir comichão nos ouvidos, né? Ou seja, querendo ouvir algo que agrade, algo que faça com que ele possa viver aquilo que ele quer viver, que agrada, né? Que faz bem ao seu ego, ao seu coração. E a palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus traz para nós verdades, né? Que sempre vai confrontar a gente. Se a gente está vivendo uma vida
na nossa carnalidade, ela vai sempre confrontar essa nossa carnalidade, porque a palavra de Deus, ela traz para nós verdades espirituais para que a gente alcance a salvação em Cristo, alcance o céu. E isso não tem nada a ver com a nossa carnalidade, né, com nossas vontades carnais. Por isso ela vai sempre confrontar a gente. E aí a gente vai ver que o ensino da palavra, as verdades que fundamentam a nossa fé, derruba tudo que a gente deseja ou quer, se for algo, e se esse desejo vem, é próprio de uma carnalidade, né, da nossa humanidade. Vamos ver lá, o que ele fala no primeiro tópico aí da lição. Verdades que fundamentam a nossa fé. Os cristãos tinham consciência da mudança que havia ocorrido em suas vidas e da necessidade de desenvolver-se na vida espiritual, sendo um processo constante na maturidade cristã. Pedro convoca os cristãos para que empenhem-se ainda mais em consolidar o chamado e eleição. Isso lá no verso 10, que o irmão Júlio deu domingo passado. A fim de terem condições de evitar o erro e o tropeço. Então, a gente vê que ele já ressalta aí, nesse primeiro parágrafo, que uma das verdades que Pedro traz nesse texto é de que tem que haver mudanças de vida em mim. Eu tenho que testemunhar a mudança de vida. Porque o verso 12, né, ele diz assim, por essa razão estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas, e estejais firmados na verdade que já está convosco. Pedro diz isso, essa verdade que já está convosco, porque os seus leitores já eram convertidos, eles já tinham a verdade com eles, que é Cristo, né, que é essa compreensão de Jesus Cristo. Mas a gente tem que lembrar que o que ele falou antes, né, lá no verso 10, que ele falou, olha, portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais. Então, tem que haver em nós também uma atitude, uma disposição para fazer o que é correto, o que é justo, o que é íntegro diante de Deus, de viver uma vida de integridade diante de Deus, observando e praticando a palavra de Deus, porque ele diz que nós devemos nos empenhar, nos esforçar. Então, há de ter em nós também um esforço para que a gente possa praticar, né? Não é algo que acontece somente no campo espiritual e que eu não vou ter que empenhar força nenhuma para fazer o que é reto diante de Deus, o que a palavra de Deus me ensina, obedecer a palavra de Deus. Não, eu tenho que me esforçar para obedecer. Eu tenho que me esforçar, me empenhar, empregar força para que eu não faça o que a minha vontade, a vontade da minha carne quer, e eu faça o que a palavra de Deus me ensina, para obedecer. Então, essa é a primeira verdade que Pedro traz para nós. Vamos lá prosseguir, Ele diz aí no segundo parágrafo, ele diz assim, o apóstolo fala de coisas que ele já conhecia, que já fazia parte da dinâmica da vida deles, mas havia uma necessidade de reafirmar as verdades para os leitores ouvintes, de forma constante, a fim de que estivessem fortalecidos contra todas as investidas do mal, seja através da perseguição, que a gente já viu que eles estavam, né, primeira carta, estavam passando por perseguições, do sofrimento ou pelo equívoco dos ensinos heréticos, para que se lembrassem da origem e da essência da salvação alcançada. Então, a gente tem que estar sempre relembrando, meus irmãos, sempre buscando essa orientação da palavra de Deus, para que a gente não caia nesse erro. Quando vierem essas situações ruins na nossa vida, o que vai acontecer, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Quando vierem essas aflições, que a gente possa continuar com a nossa fé firme. Aqui, pula esse primeiro, segundo, terceiro, pula o terceiro parágrafo, vamos para o quarto parágrafo, aqui, nessa parte aqui. O fato de conhecer o ensino da palavra de Deus não significa que os cristãos não tenham necessidade de serem lembrados das verdades fundamentais da fé cristã, pois uma característica negativa citada por Pedro anteriormente foi justamente o fato daquele que não busca a maturidade espiritual se esquecer da purificação dos seus pecados, dos seus antigos pecados, diz Pedro, né? E negligenciar a busca por uma vida digna do Evangelho. Então, a gente não pode cair nesse erro também, é a segunda verdade, tá? Que eu coloquei aqui para a gente, que o autor da revista coloca aqui, mas eu fiz uma síntese aqui.
a segunda verdade, necessidade de desenvolvimento na vida cristã, um processo constante na nossa vida cristã, né? O autor coloca isso, que a segunda verdade é isso, de que a gente tem que buscar esse crescimento constante na nossa vida cristã, não estagnar, não esquecer dos nossos antigos pecados que foram purificados por Cristo. Quando você se lembra como você era e o que Jesus fez na sua vida, você lembra sempre que você tem que continuar buscando, orando, lendo a Bíblia, né, praticando, obedecendo a palavra, porque você se lembra de quem você era e o que Deus fez na sua vida. E isso te traz, né, aquela sensação de gratidão ao Senhor por tudo que Ele já te perdoou, por tudo que Ele fez na sua vida, por toda a transformação que Ele fez na sua vida. A terceira verdade que ele coloca aqui na revista, a verdade histórica da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus são ensinos lembrados por Pedro ao escrever sua carta para encorajar os cristãos. Terceira verdade que ele coloca aqui. Agora vamos pular mais uma vez esse parágrafo aqui e vamos para esse último parágrafo dessa página. O apóstolo Pedro fala que é importante ajudar os cristãos a respeito de verdades que já foram aceitas e assimiladas, mas que, por alguma razão, os cristãos estavam desatentos. Então, o apóstolo utiliza do termo grego que significa despertar, acordar, como falta de atenção. Um cristão pode se acomodar com as conquistas, vitórias e glórias do passado e viver acomodado com o presente, aceitando passivamente as induções do diabo, abrindo brechas para uma vida de transgressão. Calvino declara que somos ensinados pelo exemplo de Pedro que quanto menos tempo de vida nos resta nesse mundo, mais diligente devemos ser ao executar nosso ofício. Mesmo com a morte próxima, Pedro demonstrou o seu compromisso com Cristo. Então, ele traz aqui para a gente, como eu disse anteriormente, né, de que a gente não pode esquecer da purificação dos nossos antigos pecados, como Pedro diz. Também agora ele diz que nós não podemos ir numa contramão disso aí, né? Achar que nós já chegamos a uma maturidade cristã e agora nós nos acomodamos e ficamos achando que já está tudo bom e a gente não age, não tem mais uma disposição, uma atitude de estar buscando mais crescimento espiritual, né, buscando mais compreensão da palavra. E aí eu vou dar um exemplo colocando a mim mesma, né? Eu sei que eu recebi o dom do ensino, eu sei que eu tenho certeza disso, e aí eu já ministro aulas, né? Já dou aulas, e aí eu vou achar assim, já tá bom, não preciso mais ler a Bíblia não, já li a Bíblia várias vezes, então já tá bom, não preciso mais ler a Bíblia não. Aí eu vou acabar me acomodando e nessa acomodação eu naturalmente vou me perder, né? Então eu tenho que continuar lendo a palavra. Não importa quantas vezes eu já li, eu tenho que continuar lendo a palavra. Eu tenho que continuar orando, porque eu sei que o Deus que me deu o dom do ensino, ele requer de mim uma atitude de dedicação. Então eu preciso continuar. Aí a gente pode pensar também, um pastor, né? Ele já foi chamado por Deus, tem certeza do seu chamado, ele já pastoreou, ele já está lá com seus, 60, 70 anos, já está bom, não precisa mais ler a Bíblia, não. Não, tem que continuar lendo a Bíblia, continuar orando, porque isso é um processo de edificação e de crescimento espiritual que a gente tem que fazer a vida toda, até chegarmos no céu. Então, essa é a terceira verdade que ele diz, né, para a gente. Segunda verdade, que é a necessidade de desenvolvimento, e a terceira, uma garantia de entrada no reino dos céus, de Deus, se dá através da suficiência de Cristo. Ou seja, Cristo é suficiente para mim, mas para a minha vida cristã, eu preciso ler a palavra, observar a palavra, obedecer a palavra e orar, para que a minha vida cristã continue crescendo. Para que eu continue crescendo na vida cristã. Eu separei aqui para a gente, mas eu não vou ler, não. Mas você lê em casa, tá? Com relação a esse parágrafo aqui, eu separei para a gente Hebreus 10, de 32 a 39, que está, inclusive, na nossa leitura diária, que era de sábado, de ontem. Tá? E na revista, está errado aqui. Na revista teve um erro de digitação aqui, que está Hebreus 10, de 32 a 29. Né? Ele retrocedeu aí.
Então, é de 32 a 39. Leia aí depois em casa, tá? Porque é um texto bom que vai fazer com que a gente possa compreender muito bem isso aqui que ele está falando nesse último parágrafo aqui. Hebreus 10, de 32 a 39. Anota aí. Depois você lê. Segundo parágrafo, segundo tópico, gente. Vamos ver aí o segundo tópico. O testemunho que fundamenta a nossa fé. Esse testemunho, né, é o testemunho que o próprio Pedro traz. O próprio Pedro traz esse testemunho que fundamenta a sua fé. Onde? Quando? Vamos ver aí, ó, o verso 16 ao 18. Ele diz assim, ó, porque não seguimos fábulas engenhosas, eles, né, os apóstolos, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando? Quando que ele recebeu? Pela glória gloriosa, na minha outra versão está gloriosa, toda hora eu quero ler gloriosa, mas aqui nessa versão está, pela glória majestosa, a seguinte voz lhe foi dirigida, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Eles ouviram, né? É lá no Monte da Transfiguração, que está lá em Mateus, capítulo 17, quando eles veem que houve a transfiguração, capítulo 17, verso 5, e houve a transfiguração ali, Jesus, apareceu Elias e Moisés, estava Pedro, João e Tiago com Jesus, né? E eles viram aqueles dois com Jesus e uma voz vinda do céu falou com o próprio Senhor Jesus. E eles viram e ouviram, né? Não só o Senhor Jesus teve seu rosto transfigurado, né? E eles dão lá toda a característica, mas também eles ouviram essa voz de Deus, que ele diz no verso 18, e nós mesmos ouvimos essa voz, dirigida do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, nesses 3 versos aí, de 16 a 18, a gente vai ver que o testemunho de Pedro fundamenta a nossa fé. E deve ser também o nosso testemunho. Pedro dá aqui o testemunho dele para fundamentar a nossa fé, para fundamentar a palavra dele, para testar o que ele está falando. Ele está dizendo que ele não só ouviu, ele viu, né? E ele ouviu a própria voz de Deus falando do céu. Então, é o testemunho dele, de que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus, de que Jesus Cristo é, de fato, né, o divino. E nós? Qual é o testemunho que nós temos para passar para as pessoas? Temos que ter um testemunho de vida, né, para que a gente possa testar e ter certeza de que Jesus Cristo é realmente o meu Salvador, o meu Senhor, ele é divino, ele é o Filho de Deus, ele é o meu Salvador, ele é o meu Mestre. Então, a gente tem que ter testemunho para a gente poder dizer isso com certeza. Se a gente não tem esse testemunho, e esse testemunho se dá através do relacionamento com Jesus, veja que Pedro estava lá naquele monte porque Jesus o chamou, né? Porque Jesus tinha esse relacionamento com Pedro. Não vou citar os outros 2 discípulos, mas Pedro pode dizer assim, eu tinha uma intimidade com o Senhor Jesus. Eu vi isso, eu posso atestar isso, porque eu vivi isso. E aí a gente tem que ter o nosso próprio testemunho para dizer, eu sei, porque eu vivi, porque eu posso dizer porque eu vivi isso, né? Como Pedro está dizendo aqui. Vamos pular aí o segundo tópico, tá? Vamos para o terceiro, gente, por causa do tempo, para dar hora. O terceiro tópico, ele diz, a palavra que fundamenta a nossa fé. A palavra de Deus que fundamenta a nossa fé. Como a gente começou dizendo, né, no início, a palavra de Deus, quando Pedro traz aqui escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Ah, tá bom. Obrigada, Equilande. Quando Pedro traz aqui escrituras, ele está falando sobre o Antigo Testamento, ok? Então, vamos ler os versos de 19 a 21, para a gente poder relembrar aí o que ele está falando aqui, que ele traz à luz as escrituras. Verso 19 ao 21, vamos lá. Assim temos ainda mais firme a palavra profética. Em algumas versões está a palavra dos profetas, tá? Na minha versão antiga está assim. A palavra dos profetas, que é exatamente o quê? Antigo Testamento, que era chamada de quê? Escrituras, como o Senhor Jesus disse, que a gente viu lá em João 5,39. Examinai as escrituras, porque eles só tinham posse de quê? Do Antigo Testamento. Então, todas as vezes que a palavra de Deus traz escrituras, está se referindo ao Antigo Testamento. Ele continua, e fazeis bem em estar atentos a ela, ou seja, as escrituras.
como uma candeia que ilumina um lugar escuro. O que é uma candeia, gente? A gente pode comparar, antes era aquele, tipo um lampiãozinho, né? Mas hoje a gente pode comparar com o quê? Com uma vela, tá? Só uma comparação. Como uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Saibais, antes de tudo, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Então, vamos buscar mais entendimento aí no verso 19. Ele começa dizendo que a gente temos assim, ou seja, por conta do testemunho dele, né? Aí se assim liga agora, o que ele vai falar agora com o que ele falou anteriormente. Então, assim temos ainda mais firme a palavra profética, ou a palavra dos profetas. Porque ele viveu aquilo, ele pode dar esse testemunho de que Jesus era o Messias, de fato, o Filho de Deus. Então, ele pode atestar agora que a palavra dos profetas estava correta, de que Jesus é o Filho de Deus. E fazeis bem em estar atentos a ela, a profecia, a palavra profética ou dos profetas, do Antigo Testamento, como uma luz como uma candeia que ilumina um lugar escuro. Aqui a gente pode lembrar do Salmo 119, verso 105, que diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Né? A palavra de Deus é essa lâmpada que vai iluminar os nossos pés, ou seja, onde a gente deve colocar os pés, né, a cada passo, e luz para o nosso caminho. Ela vai iluminar o nosso caminho onde a gente tem que andar, onde a gente tem que seguir. E então a gente pode lembrar desse verso quando ele diz isso, porque se a gente for pensar numa vela acesa num lugar escuro, né, a gente vai ter uma iluminação muito direcionada, né, com essa candeia ou com essa vela acesa, e essa luz, né, direcionada, o que acontece? Eu me lembro, quero trazer um exemplo aqui, de quando eu era criança e acabava a luz, a gente amava quando acabava a luz. Porque quando acabava a luz, o meu pai acendia a vela e ele ficava fazendo aquelas brincadeiras, né? De fazer pássaros, né? Imagens na sombra. Porque uma luz acesa, uma candeia, um lampião, uma vela, qualquer coisa que tenha uma condição de iluminação muito pequena, muito direcionada, o que acontece? Ao redor de você, cria-se umas sombras, né? Cria-se sombras. E aí, essas sombras que criam é uma imagem do real, né? Meu pai fazia lá as brincadeiras, eu não lembro mais como é que ele fazia, mas ele fazia pássaro na sombra, por conta da luz direcionada, e era a imagem do que era real. A gente olhava aquela sombra e parecia realmente, né? A cara de um cachorro, um passarinho, e a gente via aquilo ali e pensava, tem um passarinho ali mesmo? Né? Mas não, era a imagem do que é real. Assim as Escrituras, o Antigo Testamento. Quando Pedro diz aqui que nós fazemos bem em estar atentos às Escrituras, ao Antigo Testamento, ele está dizendo para a gente que o Antigo Testamento traz uma imagem do que seria real. Ele não traz o real, ele só traz a imagem do que seria real. Por isso ele diz que nós devemos estar atentos, e aí ele completa dizendo, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Nesse pedacinho aqui, o autor da nossa revista, ele traz para a gente aqui no terceiro parágrafo desse último tópico, ele traz uma observação que eu não concordei com ele. Né? Ele diz que esse versículo aqui, Pedro estaria trazendo apenas algo simbólico, né? Simbólico de fato, sobre uma descrição poética, apontando para o dia da volta gloriosa de Jesus e não para a referência do amanhecer, quando desponta Vênus, né, que é Marte, conhecida como a estrela da alva. Esse conhecimento da volta de Jesus deve ser guardado pelo cristão em seu coração com expectativa e confiança. Eu não concordei com o autor da revista aqui, porque eu entendo que Pedro ele está trazendo algo simbólico, sim, mas ele não está dizendo aqui sobre a volta de Jesus, mas sim da importância de nós observarmos as Escrituras, o Antigo Testamento, por isso que eu disse no início. Você leu o Novo Testamento, você é cristão hoje, você leu o Novo Testamento inteiro.
mas você não gosta de ler o Antigo Testamento, você acha que não precisa, você é cristão dessa era, você não precisa ler o Antigo Testamento. Precisa, porque o Antigo Testamento traz a sombra do que seria real. Vamos ler um texto importante para a gente ver isso? Vamos lá. Hebreus capítulo 10. Volta aí um pouquinho as folhas da sua Bíblia, meu irmão. Meus irmãos, Hebreus capítulo 10, o verso 1. Veja o que o verso 1 diz de importante para a gente aqui. Como a gente vai perceber melhor o que Pedro está falando aqui. Olha o autor aos Hebreus, o que ele diz. Ó. Hebreus 10, 1. Ora, sendo a lei, escrituras, né? A lei, sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas boas, jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente oferecem de ano em ano. Óbvio que ele está falando aqui da lei mosaica, dos sacrifícios, mas eu quero destacar aqui que ele diz que é uma sombra. E uma sombra não é só a lei mosaica dos sacrifícios, da purificação dos pecados, que ele está falando aqui. Todo o Antigo Testamento, toda a palavra profética, toda a palavra dos profetas é uma sombra do que havia de vir, do real. Né? É uma imagem do real, porque ali eles estão apontando para Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, que é o real, que é o que realmente iria acontecer na nossa vida, na vida de todos aqueles que podem, a partir de Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador. E aí o verso, quero destacar também, nesse mesmo capítulo de Hebreus 10, o verso 7. Ele diz assim, ó, então eu disse, perdão, se eu li só o verso 7, vocês não vão compreender o meu raciocínio. Vamos prosseguir no verso 3. Porém, por meio desses sacrifícios se faz recordação dos pecados a cada ano, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. Por isso, entrando no mundo, ele diz, Jesus, tu não quiseste sacrifício e oferta, mas me preparaste um corpo. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, estou aqui no rolo do livro, está escrito de mim, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, tu não quiseste e nem te agradaste de sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, que se oferecem segundo a lei, agora disse, estou aqui para fazer a tua vontade. Assim ele invalida o primeiro e para estabelecer o segundo. Então, ele está falando aqui de Jesus, né? Que Jesus veio e diz, olha, no rolo, escrituras, está escrito de mim, né? E tu não quiseste ofertas, não te agradaste, mas corpo me preparaste. Ele está falando do próprio Senhor Jesus. Porque Deus preparou um corpo para o Senhor Jesus para que ele se tornasse essa oferta, né? Esse sacrifício, que não resta mais nenhum outro sacrifício, porque Jesus já fez todo o sacrifício por nós, que foi o seu derramamento de sangue na cruz do Calvário. Então, esse é o sacrifício perfeito. E aí, no verso 10, ele diz, ó, ele continua, e nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Então, a gente vê que quando Pedro está dizendo aqui que a gente faz bem estar atentos às Escrituras, é porque as Escrituras traz essa imagem do que seria o real, que é o próprio Senhor Jesus, que o capítulo 10 de Hebreus está falando aqui, de que Jesus Cristo é o real daquilo que era uma sombra. Os sacrifícios eram sombras, né? Os holocaustos eram sombras de tudo que haveria de vir se tornar real para nós, que é o sacrifício de Jesus. E ele diz, 2 Pedro 1, vamos voltar para o nosso texto base. E ele continua dizendo aí, ó, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Nesse sentido aqui, que o autor da revista coloca, que essa estrela, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações, ele faz referência a esse planeta, né, planeta estrela, que tem grandeza de estrela, que é uma estrela, mas que tem uma condição de planeta, e ele diz que, quando eu pesquisei, diz que ele tem uma luz tão forte, ele é tão brilhante, que ele aparece tanto na alvorada, né, quanto no entardecer, porque ele tem uma luz muito forte, aonde o momento que ele aparece com uma luz mais forte é muito visível. E ele faz essa comparação com esse planeta. Mas eu não entendo que não, porque Pedro está dizendo aqui
que até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Eu entendo que Pedro está dizendo aqui sobre o conhecimento pleno, que Paulo vai dizer em Efésios 4:13, do conhecimento pleno das Escrituras, agora da palavra dos apóstolos, né, que é encerrada, que a gente pode dizer, chamar de Bíblia. Então, quando a gente tem esse conhecimento pleno, quando a gente recebe essa iluminação do próprio Espírito Santo, que faz a gente compreender essas Escrituras, e a Bíblia, né, num todo, Escrituras, juntamente com a palavra dos apóstolos, a gente pode, então, receber, o Senhor Jesus surge no nosso coração. Ele vem e habita em nós. Aí eu me lembro de Apocalipse, que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. A porta de quê? Do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, né, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então, esse momento aqui, eu entendo que Pedro está falando não do porvir, não do vir de Jesus, do voltar de Jesus, mas do agora, que a gente faz bem estar atentos, tanto às Escrituras quanto à palavra dos apóstolos, para que a gente possa ter essa compreensão total do que é a imagem daquilo que era só uma imagem, uma figura do que seria real. E a gente pode, então, ter essa compreensão clara, essa iluminação vem à nossa mente, para que a gente possa compreender tudo isso. Em Provérbios, capítulo 4:18, Salomão vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia, cada vez mais, até ser dia perfeito. E esse dia perfeito é esse momento em que a gente tem essa iluminação completa. E a gente, então, recebe Jesus no nosso coração e o aceita como o único e suficiente Salvador. Tem um outro exemplo também que a gente pode dar aqui, 10h30 já, perdão. Perdão, Equilande. Perdão, meus irmãos, eu passei um pouquinho da hora. Tá bom. A gente pode lembrar também do exemplo de Atos, capítulo 10, de Cornélio. Né? Eu acho que é um bom exemplo aqui também. Quando Cornélio, ele é um religioso, ele dava esmolas, ele fazia orações e jejuns, né? Mas ele não tinha compreensão de quem era Jesus. Ele não tinha compreensão da salvação de Jesus. Ele fazia essas coisas religiosamente, porque ele tinha um temor no seu coração para com Deus. E Deus envia um anjo até Cornélio para dizer para ele, olha, Deus tem observado, Deus tem visto as suas atitudes, Deus tem visto as suas esmolas, Deus tem visto as suas orações, Deus tem visto os seus jejuns, mas manda alguém a Jope buscar Pedro, para que você possa compreender melhor as coisas. E aí Cornélio, o anjo desaparece, e Cornélio manda, né, os seus soldados, ele é um centurião, ele manda alguns soldados ir buscar Pedro. Ele nem conhecia Pedro, não sabia quem era. E ele manda os soldados irem a Jope e ir lá procurar por um tal de Pedro. E quando os soldados chegam lá, Pedro, naquele mesmo intervalo de tempo, Pedro estava tendo uma visão, né, em que o lençol descia do céu e que ele via alguns animais impuros e que Deus falava com ele assim, mata e come, Pedro. Estava na hora do almoço, naturalmente estava com fome. E ele dizia, Senhor, que isso? Eu nunca comi coisa alguma imunda. Né, com a tal religiosidade também, no coração de Pedro ainda. E aí... Perdão, peraí. E aí ele diz, Senhor, nunca comi nada imundo. E aí o Senhor Jesus diz, mata e come, Pedro. Por 3 vezes o Senhor fala isso com Pedro. E Pedro, então, entende aquela visão, né, de que Deus estava dizendo para ele, olha, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Estava tratando de Cornélio, mas Pedro ainda não sabia. Nessa mesma hora chega os soldados procurando Pedro, e Pedro se identifica e pergunta quem são eles explicam, e ele vai com os soldados no outro dia, eles dormem lá, e vão no outro dia para aquela cidade onde Cornélio vivia. E quando chega lá, Pedro, né, com os outros irmãos que eram, né, tidos como da circuncisão, né, que eram também legalistas, e Pedro chegando lá, ele ainda não estava entendendo qual era a situação. E ele pergunta para aqueles irmãos, para Cornélio, por que você mandou me chamar? Você não sabe que eu sou judeu, que eu não posso comer com gentio? E aí Cornélio fala, olha, eu não sei por que eu mandei te chamar, mas eu sei que Deus me enviou um anjo e mandou que eu fosse te chamar, para ouvir o que você tem a me dizer. O que você tem a me dizer eu ainda não sei.
Aí Pedro entende aquela visão que ele teve. E aí cai a ficha para Pedro e ele entende. Eu preciso falar de Jesus. E aí ele começa a falar de Jesus, ele começa a falar desde os profetas de Isaías, que falou de Jesus. E quando ele fala tudo aquilo de Jesus, aí depois que ele fala dos profetas, né, da profecia que Isaías trouxe, ele fala para Cornélio, né, do sentido de Jesus Cristo, que Jesus Cristo se fez real, nasceu de mulher, morreu na cruz, e ele é juiz dos vivos e dos mortos, se tornou juiz dos vivos e dos mortos, porque ele ressuscitou. Na mesma hora, o Espírito Santo de Deus invade o coração, o corpo, o ser de Cornélio, de todos aqueles que estavam na sua casa e que creram juntamente com ele nessa palavra de Pedro. Então, naquele momento ali, Cornélio recebe o Espírito Santo e todos aqueles que creram junto com ele. Então, é um bom exemplo para a gente ver aqui que quando esse entendimento acerca de Jesus vem e surge como a luz do amanhecer, né, que vai invadindo, o sol vai nascendo e vai invadindo, a luz do sol vai invadindo todos os cantos e recantos do mundo, né? E essa luz vai alcançando uma magnitude tamanha, de forma que chega ao meio-dia, a luz é perfeita, né? É difícil ter sombra. E aí, é isso que eu entendo que ele está falando aqui, que Pedro está falando. Que quando esse entendimento, essa iluminação vem sobre a nossa mente, a gente pode compreender realmente quem é Jesus e o que ele fez por nós. Essa iluminação que vem sobre a nossa razão, sobre o nosso intelecto, faz com que Jesus surja em nosso coração. Faz com que a gente realmente receba o Espírito Santo de Deus, como Cornélio recebeu naquele momento que ele foi iluminado e ele pôde perceber. Esse é aquele que eu quero servir, esse é aquele que eu sirvo sem conhecer, né? Porque, na verdade, ele já servia sem conhecer. Mas, para Deus, não existe isso. Deus não dá o Espírito Santo a quem não o conhece de fato, a quem não tem essa iluminação, esse entendimento. Deus age assim. Ele dá o Espírito Santo a quem tem o entendimento. Ele não dá o Espírito Santo a quem não tem o entendimento de quem é Jesus e de sua obra salvífica para a vida daquela pessoa. Então, essa é a iluminação que eu entendo que Pedro está falando aqui, que vai surgir como a estrela da alva, surge em nossos corações, Jesus, aparecendo em nossos corações, e a gente recebe o Espírito Santo de Deus, por conta dessa iluminação. Fechando, gente, para fechar, né? Porque já passei muita hora. Vamos lá, para fechar aqui. Ele diz, saibam antes de tudo, verso 20, antes de tudo, antes de qualquer percepção que você tenha, saiba que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Gente, muitas das vezes a gente vai evangelizar alguém e a pessoa, você está evangelizando e a pessoa nem acredita na Bíblia. Para ela, a Bíblia é um livro histórico, ela não está nem aí para a Bíblia. Para ela é um livro comum, como outro qualquer. Então, é importante, sempre quando eu vou evangelizar, eu pergunto, você crê na Bíblia como palavra de Deus? A pessoa precisa crer. É isso que Pedro está falando aqui. Antes de tudo, saibam, antes de tudo, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Você precisa crer nisso, que a Bíblia é essa Escritura aqui. E a palavra dos apóstolos, que é o Novo Testamento, ela não é de interpretação particular. Ou seja, o Espírito Santo de Deus que está em interpretação. E outra coisa importante, que a profecia nunca foi produzida por vontade humana. Você precisa acreditar nisso, que a palavra de Deus, ela não é escrita por vontade humana, mas que foi Deus que inspirou, que usou homens, conduzindo eles pelo Espírito Santo para escrever toda essa palavra aqui. Se você crê nessa palavra como palavra de Deus, então leia, estude, examine, observe e obedeça, porque assim você vai chegar no reino dos céus. Mas se você não crê nessa palavra aqui como palavra de Deus, que é a palavra inspirada pelo Espírito Santo, homens comuns, normais, como eu e você, cheios de defeitos, Pedro, a gente vê um monte de defeito em Pedro, mas ele foi para o céu. Por quê? Porque ele foi iluminado, sendo iluminado dia a dia, nesse entendimento sobre Deus, nesse relacionamento, assim como eu e você, somos cheios de defeitos e somos iluminados e vamos crescendo nesse conhecimento de Deus à medida que a gente vai examinando a palavra e a gente vai chegar lá no céu, que Jesus vai voltar para buscar todos aqueles que têm um relacionamento verdadeiro com Ele. E, por isso, a palavra de Deus se torna o alicerce da nossa fé, porque ela faz a gente crescer, ela faz a gente conhecer Deus, conhecer Jesus e crescer na vida cristã. Amém? Vamos orar rapidinho? Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai eterno, e glorificamos ao Senhor mais uma vez. Eu te peço que o Senhor abençoe, para que cada um dos meus irmãos possa ter compreendido essa tua palavra e possam viver
ó Deus, a observar e obedecer a tua palavra, para que eles tenham um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Ajude cada um de nós nessa nossa caminhada cristã, para que a gente esteja crescendo, ó Deus, subindo cada dia mais um pouquinho, cada dia mais um degrauzinho na nossa fé cristã, para que a gente esteja firme, e quando as tribulações da vida, as pandemias vierem, nada venha nos afastar do Senhor e derrubar a nossa vida, ó Deus, a nossa fé cristã, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Pai. Amém. Obrigada.